Deus, essa palavra aqui mesmo, tão conhecida da igreja, mas é Lucas capítulo, deixa eu achar aqui, meus irmãos. Lucas capítulo 19, vamos falar de Zaqueu hoje, irmãos. Palavra conhecida, mas eu acredito, irmãos, que tem pessoas aqui que estão precisando ouvir essa palavra. Lucas capítulo 19. A partir do primeiro. Os irmãos vão procurando aí, que eu vou encontrar aqui também. Para o homem é demasiadamente impossível para Deus. Nós estamos diante de uma história, de uma narrativa de um homem chamado Zaqueu. Um homem, meus irmãos, que tinha muita posse, tinha posição, era um homem importante. E a gente para pensar e diz que um homem desse, um homem que tem muitos recursos, é quase que impossível um homem desse despertar interesse pela pessoa de Jesus, querer saber quem é Jesus, devido a ele ser abastado de tantas coisas. Mas é exatamente ao contrário o que acontece. O texto sagrado vai dizer, irmãos, que ele queria saber quem era Jesus. Mas por que Zaqueu procura saber quem é Jesus? Porque ele ouviu falar. Ele ouviu falar porque nos versículos anteriores a este texto que nós lemos, disse que Jesus curou quem? O cego Bartimeu. Aí a fama se espalhou por Jericó. Jericó era uma cidade turística, Jericó era uma cidade importante da época, e ali circulavam muitas pessoas, e essa história, a cura do cego de Jericó, chega aos ouvidos de Zaqueu. E Zaqueu tem a curiosidade de conhecer, de saber quem é esse Jesus que faz tantas coisas. E aí, meus irmãos, eu acho tão interessante que Zaqueu, ele nos traz, meus irmãos, inúmeras lições para as nossas vidas nessa noite. E a primeira delas, meus irmãos, está no versículo 5 e no versículo 6 que nós lemos, que diz assim, ó: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Meus irmãos, a primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que o chamado de Jesus, ele é irresistível. Irmãos, a Bíblia diz que Zaqueu, ele teve curiosidade, devido ao que ele tinha ouvido de Bartimeu, que havia sido curado, desperta um interesse no seu coração dele saber, conhecer e ver quem é esse Jesus que curou um cego. E aí, meus irmãos, o texto vai dizer que ele desperta esse interesse no seu coração de saber quem era Jesus. Aí ele tem uma ideia, porque Zaqueu, ele tinha alguns impedimentos que tinha diante dele para ele chegar até Jesus. Primeiro, irmãos, tinha a multidão. A multidão, muitas vezes, é um obstáculo para a gente chegar até Jesus. A multidão sempre vai dizer assim: não vai não, deixa para lá, vamos para outro lugar. Aí tinha outro problema, meus irmãos, que era os status dele. Ele era maioral dos publicanos. A profissão de Zaqueu em si, ela era uma profissão desonesta, porque ele cobrava além do que era para cobrar. Ele cobrava imposto de uma certa forma abusiva das pessoas. Então Zaqueu, ele era uma pessoa de uma certa maneira que tinha um problema com a sociedade diante disso. Aí ele encontra o obstáculo da multidão, ele encontra o obstáculo, irmãos, da posição que ele tinha. O que é que as pessoas vão dizer? Aí ele tem uma ideia, ele disse: eu vou subir na árvore, no sicômoro, que era uma árvore que ficava nos aceros das estradas, e ele sobe naquela árvore com a intenção de ver quem era Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos nessa noite. Zaqueu pensou em ver Jesus, mas antes de Zaqueu subir naquela árvore, olhar para baixo e ver quem era Jesus, Jesus viu Zaqueu muito mais antes dele ver ele. E quando ele olha para baixo, dizendo assim, antes dele pensar em chamar a Jesus ou de perceber que era Jesus, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desça. Desça, porque hoje
Não é amanhã, é hoje. Eu quero ir lá na sua casa. Irmãos, o chamado de Jesus, ele é irresistível. Eu não conheço alguém que tenha um coração duro que não seja amolecido diante de um chamado. Eu não conheço uma pessoa que tenha a personalidade forte, que seja preso aos vícios, que seja preso à prostituição. Não importa o contexto de vida dessas pessoas. Quando Jesus ele diz assim, venha, irmãos, não tem quem resista ao chamado de Jesus. Zaqueu automaticamente, irmãos, ele não demora, ele desce na mesma hora. Sabe por quê? Porque o chamado de Jesus é irresistível. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, o segundo maior missionário na Bíblia, o apóstolo Paulo, quando vai naquele caminho de Damasco, respirando ameaças, buscando cartas para prender o povo de Deus, no caminho, meus irmãos, Jesus se apresenta para ele, derruba ele do cavalo e diz assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele diz assim, quem é que está falando? Jesus diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Irmão, naquele momento ele cai cego. Aquela fera que estava em busca de pegar cartas para prender o povo de Deus, agora cai contrita no chão e cega, bem mansinho, como um cordeirinho. Sabe por quê, irmãos? Aí quando ele levanta, ele se levanta outro homem. Quando ele se levanta, ele atende o chamado, irmãos, imediatamente ele cai cego. E aí Deus manda Anani ir lá na casa dele e orar por ele. Acho que Anani disse assim, mas Senhor, será que o Senhor errou? Esse era aquele que estava buscando cartas para prender o teu povo, Senhor. Como é que o Senhor faz isso? Em outras palavras, e simplesmente ele disse assim, vai, porque este é para mim o instrumento escolhido. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Olhe para você nessa noite. Nós aqui que estamos hoje, todos nós um dia fomos chamados pelo Senhor. Não sei em que contexto você foi chamado na sua vida. Eu sei que no contexto que eu fui chamada, Deus me chamou no meu quarto, eu fui ler a Bíblia e eu entendi o que Deus está querendo dizer para mim. O Senhor disse, se me ouvires e me servires, passarás o resto dos teus anos em delícias. Porém, se tu não me ouvires e não me servires, serás transpassada pela lança e morrerá na cegueira. Jó capítulo 36, versículo 13 e 14. Deus falou comigo naquele momento. E eu